As ações estão valorizando porque a taxa de juros está prestes a cair. Só que, qual é a grande armadilha? Porque o cenário está muito limpo, não é normal. A grande armadilha é essa daqui. Olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente pensa em queda na taxa de juros, o que é que vai acontecer naturalmente? Vai aumentar o consumo. Então presta bem atenção, foca bem comigo. Vai aumentar o consumo no país. A taxa de juros, ela vai cair. Com a taxa de juros caindo, vai aumentar o consumo no país, sem dúvida. Por quê? Cai o juro, mais pessoas vão fazer empréstimo, mais pessoas vão fazer financiamento, mais consumo vai existir na economia. Né? Quando você quer frear o consumo, você eleva a taxa de juros, porque aí fica restritivo para as pessoas. Quer aumentar o consumo, você derruba a taxa de juros. E qual é a grande questão? A grande questão é esse gráfico aqui, tá? Nesse gráfico aqui, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver o PIB potencial do país e o PIB efetivo do país. Vinícius, o que é o PIB? O PIB é o que mede, você estudou na escola isso aí. O PIB é o que mede o crescimento da riqueza no país, o crescimento da economia no país. Então, a gente teve uma informação agora, no primeiro trimestre, PIB do primeiro trimestre de 2023 subiu 2% aproximadamente. Ou seja, houve mais geração de riqueza no país. Aí quando você desmembra, você vê o PIB do agro cresceu 20%, o resto caiu ou ficou estagnado. Então, o agro leva o Brasil nas costas, isso é indiscutível. Né? Esse é o PIB efetivo, o PIB que aconteceu. Então, foi gerado tanto de riqueza no país, com base em todo o volume de vendas, todo o volume de serviço, tudo que aconteceu. Né? E isso aqui você vê pela linha azul. Na linha laranja, você vê o que é mais importante. Você vê o PIB potencial. O que é o PIB potencial? O PIB potencial, basicamente, é qual que é o máximo de riqueza que pode ser gerada no nosso país, no Brasil, segundo cálculos do FGV, do IBRE, que é a instituição mais séria e de maior credibilidade que a gente pode acreditar. Eles pegam tudo que tem na economia, capacidade instalada, infraestrutura, empresas, tudo. Qual é a nossa capacidade de produção no país sem gerar anomalia econômica? Ou seja, sem gerar o que aconteceu ali entre 2014 e 2016. A maior crise do planeta Terra para um país que não estava passando por uma guerra. Na história mundial. Já documentada. Tá? Eu não posso dizer que é na história mundial, porque antes pode ter acontecido alguma coisa. Então, qual é a dinâmica? Presta bem atenção nisso. Tá? O PIB potencial, ou seja, o máximo de riqueza que pode ser gerado no país, cresceu com o passar do tempo até 2014. De 2014 para frente, a gente ficou estagnado. Ou seja, não aumentamos a capacidade produtiva do Brasil. Ficamos estagnados. A gente pode ver que aconteceu ali, ó, depois da crise de 2008, qual foi o plano do atual presidente na época? Foi incentivar, fazer muito gasto público para estimular o consumo, para estimular a oferta, para estimular o emprego. E quando você vê o PAC, que hoje foi anunciado, o novo PAC, o PAC rolou muito forte ali em 2009 e de forma que foi uma medida governamental que fez com que o nosso PIB fosse para cima do PIB potencial. O que isso significa? O PIB ficar acima do PIB potencial. Estamos operando numa capacidade maior que a máxima. É a mesma coisa que eu não sei se você já fez aquele teste de frequência cardíaca máxima. Pega 220, diminui sua idade. Aí tenta ficar correndo 10 minutos numa frequência cardíaca máxima e medindo aqui, né? Aí você fica correndo, chega numa frequência cardíaca máxima, uma frequência cardíaca maior que a máxima e fica correndo 10 minutos. Você não vai aguentar. Naturalmente. Por quê? Porque você tem a sua frequência cardíaca máxima. Aqui a gente tem o PIB potencial máximo. Só que a economia operou acima do PIB potencial. E foi isso aqui que fez com que a gente praticamente não sentisse. Né? A crise de 2008, a crise é que se estendeu a partir dali. Então a gente operou acima dessa capacidade e depois veio o tombo. Uma crise equivalente a 2 semanas do álcool gel. Lá você sabe bem o que aconteceu em 2020. Se eu falar aqui, YouTube me sacaneia. Mas a gente teve aqui a maior crise mundial para um país que não está passando por uma guerra. Em toda a história já documentada do planeta. Ou seja, nós voltamos ao PIB lá da era pré-crise de 2008. Resultado, não adiantou nada esse crescimento acima do potencial, porque as coisas se ajustam. Não tem o que fazer. As coisas sempre vão voltar para o fundamento. Então decora isso. Todo investimento volta para o seu fundamento, uma hora ou outra.
Ações da Magazine Luiza explodindo de preço, vai voltar para o seu fundamento. Eu alertei muito isso e muita gente me criticava que eu não investia lá em 2019, 2020. Eu já tinha vendido, investi em 2018 só. Sempre volta para o seu fundamento. Nos investimentos não é diferente. Mais cedo ou mais tarde vai voltar. Depois a gente passou a crescer o PIB, muitas reformas foram feitas, previdência, etc e tal, e a gente foi voltando de forma que, aqui que eu chego no ponto que eu quero. Hoje, exatamente hoje, nós já estamos operando acima da capacidade máxima da economia. Repito, você pode ver que tem um pontinho azul ali em cima do pontinho laranja. Hoje, nós estamos nos recuperando de uma crise, mas nós já estamos operando acima da capacidade máxima da economia. Levemente, mas já estamos operando acima da capacidade máxima da economia. Taxa de juros caindo é bom para as ações, mas a taxa de juros caindo pode ser justamente o tiro que vai sair pela culatra. Por quê? De novo, a gente vai operar acima da capacidade máxima da economia, já estamos começando a operar e depois vem o tombo. Quando que vem o tombo, Vinícius? Quando não tem crescimento do PIB potencial. Você tem de um lado a oferta de produtos e serviços na economia. Você tem do outro a demanda, o consumo, a procura por esses produtos, tá? Se a gente derruba a taxa de juros, então hoje nós já estamos produzindo a nossa capacidade máxima, tá? Se você tem a taxa de juros caindo, as pessoas vão aumentar o consumo. Só que, o que acontece quando a gente tem um PIB potencial parado? Quando a gente não vê empresas multinacionais entrando no Brasil para aumentar a capacidade produtiva do país? Quando a gente não vê aumento da oferta? Você tem a procura e você tem a oferta. Se aumenta a procura e não aumenta a oferta, ou seja, se aumenta o consumo e não aumenta o PIB potencial, se aumenta o PIB efetivo e não aumenta o PIB potencial, o que vai acontecer? Inflação. Vinícius, mas recém está descendo a inflação. Para quem me acompanha há mais tempo, eu já falo, já alerto. Eu acredito que a gente vai ter ondas de inflação. Tivemos a primeira e vamos ter mais. Então, se a gente tem aumento do consumo e não tem aumento da oferta, o aumento do PIB potencial, aumento da capacidade produtiva, o que vai ter? Inflação. Porque tem muita gente querendo comprar uma mesma quantidade de produtos. Se tem muita gente querendo comprar, 10 pessoas querendo comprar o mesmo apartamento, o que vai acontecer? O preço do apartamento vai subir. Naturalmente, porque tem 10 pessoas querendo comprar, então o dono do apartamento vai dizer, ó, e você, paga quanto? E você, e você, e você. Então a gente tem inflação. Inflação gera o quê? Aumento da taxa de juros, que gera o fim da alta nas ações.